conceder, Pai, mais essa data maravilhosa. Glória a Deus. Vem estar conosco, Pai, nesse momento. Ó Senhor, que a tua presença, Pai, teu Espírito Santo, Pai, venha habitar em nosso meio. Nosso pastor Ó Deus Arlindo, meu tremendo, cunhado, poderoso, que abençoa teu a tua nome, família, Senhor, venha ser glorificado, meu e todos que estão Pai. Ó Senhor, aqui, receba glória a a Deus. nossa adoração nessa tarde. Ó Senhor, por misericórdia, Senhor. Glória a Nós te Deus. suplicamos. Ó Senhor, esteja conosco, Pai querido, porque é agradável quando o Senhor está conosco. Ah, Deus bendito, Glória a Deus. nos ajude nessa tarde, Pai, e que teu nome santo, Senhor, venha a ser glorificado. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ver uma palavra, até a maioria aqui, talvez não filha, mas alguém tem uma Bíblia. O pastor Arlindo está ali, glória a Deus. Eu quero deixar nessa tarde aqui um versículo especial. Na verdade, são 3 versículos para o pastor Arlindo. Quero deixar para a memória dele, para entendimento. Está em Números capítulo 6, versículo 24, 25 e 26. Vai dizer assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Nós bem sabemos que se nós chegamos até aqui, não foi por mérito, mas pela misericórdia do Senhor. Se nós levantamos nessa manhã, lavamos nosso rosto, escovamos nosso dente, olhando para o espelho e dizendo: que pessoa linda que está aqui agora olhando nesse espelho. É porque Deus concedeu essa tarde. Outrora nenhum de nós merecia estarmos aqui, mas o Senhor, pela misericórdia, nos concedeu essa graça. Então, nessa tarde, eu quero glorificar a Deus por este momento, pela vida de todos os irmãos que estão aqui, em especial a vida do nosso pastor, do pastor Arlindo. Nós bem sabemos que a vida de um pastor não é fácil. Se nós abrirmos a internet, nós estávamos conversando agora há pouco com o presidente André, nós vamos enxergar diversas coisas, diversos escândalos. Tem aqui nosso amigo pastor Santino também, pastoreio, e a gente entende as dificuldades. E muitas das vezes o pastor tem que estar debaixo de uma graça tão grande, porque se não tiver, ele joga tudo fora. Mas Deus é maravilhoso. Uma coisa é certa, que Deus tem cuidado de cada um de nós. E essa é a nossa força, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós estamos fortes é porque o Senhor está alegre. Se nós estamos ainda combatendo é porque o Senhor está alegre conosco. No dia que as coisas começar a partir do nada errado, começar o despenhadeiro, nós temos que fazer uma reflexão. Será que o Senhor está alegre conosco? Será que o Senhor está alegre com o que nós estamos fazendo? Mas nessa tarde, assim como nós estamos alegres, eu tenho certeza que o Senhor está alegre conosco. Porque eu tenho certeza que o pastor Arlindo, na oportunidade dele, ele vai falar, mas eu tenho quase que certeza que ele ficaria triste se promovesse um evento desse aqui e viesse 2 ou 3 pessoas. Mas como foi feito o evento, ele viu que os irmãos que ele pastoreia, os amigos, estão aqui, é
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Com o hino 370 da harpa. Você que sabe, você que conhece, nos ajuda em nome de Jesus. É um hino bem fácil. Com certeza que a maioria não conhece. Aquele que não conhece o hino, faça igual. Eu cheguei na Bahia, deixa eu contar rapidinho de novo. Eu cheguei na Bahia, fui convidado para pregar numa igreja, lá no meio da roça. Na grota. A pastora da igreja chegou de trator, estava uma chuva hoje. E a pastora falou uma coisa que está na minha mente toda hoje. Ela falou assim: olha, você que veio, que está aqui nessa noite, não sei qual o propósito, qual a sua necessidade. Nós vamos louvar, nós vamos entrar na presença do Senhor com louvor. E você que não conhece o louvor, mexa com a sua boca. Com gemido também, o Espírito Santo entende. Ah, eu não conheço o louvor, mas presta atenção na letra e vamos no junto do glória, amém? Dá aquele ré maior para mim aí. Senhor, oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de venturas em mim, mais graça a ti, mais graça a ti, mais consagrado ao Eu achei que ele vai aquela tabela para mais humilhado e cheio de amor, mais graça a ti, mais graça a ti. Graça desce ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, o celeste consolação, de liberdade está a seus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao Pai Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, permiteste assim, e no Pai posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao Pai Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É só o Senhor para nos dar essa graça e essa alegria no coração. Nós temos que ser gratos ao Senhor.
Muitas das vezes nós vivemos dias que os crentes estão reclamando por tudo. O crente reclama às vezes por muitas coisas. E a gente vai para a Bíblia, a gente vai observar uma mulher, ela vai se encontrar com um profeta, e o profeta vai perguntar para ela: o que você tem na sua casa? Ela fala assim: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Ela não reclamou. Ela simplesmente só expôs o que ela tinha. A Bíblia diz que Deus abençoou aquela mulher. E muitas das vezes nós perdemos as nossas bênçãos porque reclamamos muito. Mas quando nós estamos embaixo das mãos do Senhor, na posição que o Senhor quer, as bênçãos vão vir sobre nós. Aleluia. Não precisamos andar por aí, correndo para lá e para cá, se descabelando, roendo a unha. Porque a própria palavra de Deus diz que as bênçãos seguirão. É as bênçãos que vão nos seguir. Graças a Deus. Nessa tarde aqui, eu estou olhando e eu só estou vendo pessoas abençoadas. Eu olho, eu não estou vendo nenhum derrotado. Eu estou vendo pessoas. Essa é a alegria de nós estarmos aqui nessa tarde. Eu quero abrir algumas oportunidades. Não vai dar para dar oportunidade para todo mundo. Mas eu quero abrir algumas oportunidades aqui para alguns irmãos que queiram homenagear o seu pastor, talvez com um versículo. Nem que seja um parabéns, pastor. Isso já vai alegrar muito o coração do seu pastor. Então eu quero abrir a oportunidade. Não vou deixar vago para quem quiser vir, está aberto, tá? Não vou falar isso, senão nós vamos ouvir os grilos cantar. Então eu vou já começar dizendo o nome. Eu vou chamar por nome, viu, irmão? E o primeiro nome que eu vou chamar aqui é a irmã Débora. Ela vinha aqui nem para o parabéns do pastor. Cumprimento a igreja, a paz do Senhor. Amém. Estava vendo ali um versículo para me deixar para o pastor. O presbítero já tinha mostrado para a gente se preparar. Eu gostaria de deixar um versículo para o pastor, para a meditação dele, que se encontra em Salmos 20, 4, que diz assim, deixa eu lá na Bíblia. Salmos 20, versículo 4. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. 5. Nós nos alegramos na tua salvação, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões, cumpra o Senhor todas as suas petições. Aí eu estava ali conversando com a Alessandra, um hino da harpa também que o pastor gosta. Ela falou que tem vários anos, não disse nenhum. Aí aproveitar que está a igreja toda e não tem tantos instrumentos, eu sei que o pastor gosta de ouvir a igreja, o pastor pode escolher o hino da harpa, a gente canta. Então voltemos o hino da harpa 86. Pois estou satisfeito com Cristo, porque a minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor me enviou. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora
cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, até aqui, os três ajudaram. E a glória a Deus, você deu uma pastoria, mas eu vou pular. Vamos parabenizar a pastoria. A gente não quase 10 anos aqui. Essa amizade são muito importantes. Porque muitas pessoas às vezes congregam na igreja, quando ele sai de lá, não conversa mais com A, não conversa mais com B, é porque o céu que eles vão morar é diferente, né? Então eu quero deixar aqui para a meditação, eu gosto muito de citar esse versículo aqui, Provérbios capítulo 3, que diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles te aumentarão os teus dias de vida e acrescentarão anos de vida e paz. Então, em cima desse texto aqui, eu quero dizer para o pastor aí, só Deus pode acrescentar os anos de vida na vida do Deus. A Bíblia diz que está tudo ao tempo. Né? Nós veremos aqui hoje, lá no dia, e honrar o pastor aí nessa live de hoje. Graças a Deus por isso, né? Jesus ama, pode dizer assim, até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Amém. Será que nós conseguimos puxar aquele lado? Mais um canto? Ela toca Então, não. mas bora lá.
habitam nos muros em volta de Jerusalém. Assim é o Senhor, aleluia, na minha e na tua retaguarda, pastorino. Quem sabe o inimigo tem armado muitos vasos para querer te derrubar, para querer te derrotar, mas o inimigo esqueceu de uma coisa: quem está te guardando é o Senhor. Glória a Deus. Quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Mas quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Enquanto o apóstolo Paulo questionava o Senhor, porque o inimigo vinha e a profetia dele 3 vezes um dia ele cansou: Senhor, eu já não aguento mais isso. Sabe qual foi a resposta? A minha graça te basta. A minha presença te basta. Eis que eu te vi debaixo dos carvalhais. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Ontem, quando o pastor ficou assim, olhando os vídeos, mas cadê os vídeos? Eu pensei igual eu, o pastor, mas cadê os vídeos? Estava todo mundo de fora, não tinha ninguém da igreja. Mas nós temos o privilégio de fazer ao vivo. Aleluia! Nós temos o privilégio de fazer pessoalmente. Graças a Deus. Olho no olho. Os outros fizeram por vídeo. Nós estamos aqui nessa tarde para homenagear o pastor, mas ao vivo, pessoalmente. Não precisou do vídeo. Foi feito com aqueles que estão mais distantes e eu teria a oportunidade de estar aqui hoje. Então eu compreendi o intuito do vídeo, embora não tinha entendido na hora. Poxa, mas nenhum dos irmãos estava nesse vídeo, mas nós estamos aqui hoje. Parabéns, pastor. Deus abençoe. Amém. Gostaria de deixar alguns versículos para a meditação. Está em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas
regiões celestiais em Cristo. 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. É isso. Aleluia. Ele nos escolheu. Glória a Deus. E através de Jesus Cristo somos filhos do soberano. E ele nos abençoa todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então essa bênção, pastor, que eu quero oferecer para ti nessa tarde, todas as bênçãos do céu, para ti que tem aqui a sua igreja nessa tarde. Acho que um peso como a grande maioria, talvez ausência de um ou dois, mas todos que estão aqui para te homenagear no seu aniversário, e como diz aqui, em amor. E é importante que nós sejamos unidos em amor em Cristo, homenageando o nosso pastor nessa tarde. O privilégio de fazer isso ao vivo, como eu disse. Alguns fizeram por vídeo, mas nós estamos aqui ao vivo. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Ao nosso pastor, que tanto tem orado pela igreja, e muitas vezes nós não retribuímos. Então, pelo menos hoje, no dia do seu aniversário, eu gostaria que vocês tirassem 1 ou 2 minutos de oração para o nosso pastor. Ele continue abençoando o pastor, a sua casa, a sua família, a sua vida, a sua empresa. Que ele continue te ajudando, estando à frente em tudo que você tocar, possa ser abençoado por Deus. Então eu peço em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, é em nome do teu Filho Jesus Cristo que eu quero apresentar diante de ti, Senhor amado, nosso pastor Arlindo, que tem tanto orado pela igreja, Senhor amado. E agora a igreja, Pai amado, em agradecimento, Pai, ora por ele, Pai amado, no dia do seu aniversário, que derrama bênçãos celestiais, Senhor, sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, meu Deus. Eu lhe peço, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai amado, que possa estar com ele todos os dias da sua vida, e aonde ele colocar os pés, Pai, as mãos, seja abençoado por ti, Senhor amado, que tu possa conduzir ele, Senhor. E peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que possa estar guardando, protegendo, livrando, Pai, de todo o mal. Possa ser abençoado sua casa, sua família. Eu lhe peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai amado. Te peço, Pai amado, que continue, Pai amado, ele dando sabedoria, força, Pai, ele conduzir, Pai amado, esse rebanho que foi colocado em suas mãos. Lhe peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. E agradeço, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, por tudo que tem feito, Senhor, na vida do pastor, Pai. Nós agradecemos, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Representando aqui essa tarde a mãe do pastor Arlindo, a irmã Maturada. Não pode passar desapercebido. Vai, Maculinha. A irmã de sangue e a irmã de Cristo também. Glória a Deus. Aleluia. Vai poder falar hoje.
está descarrando. Eu quero agradecer a Deus nesse trabalho que está tendo, né? A minha mãe não pôde subir, talvez ela está bem, né? Então, mas eu estou no lugar dela, ela vai achar que ela não sou a mãe dele. Aí eu agradeço a vida dele, né? É meu irmão, que Deus abençoe a vida dele, que Deus seja próximo, né? Para todo mundo, para a igreja, para todo mundo, né? Porque hoje, o João nem conta a bênção, de conta a bênção hoje, que a dela do outro, e Deus não quer ser assim, seja assim, que a igreja tem que ser unida. Né? Aleluia. Deus quer a união da igreja. Por que esses momentos que a gente está passando? O mundo está passando. Por quê? Porque tem muitas igrejas que separa, sai do ministério, aquele irmão não complementa mais, não faz isso. Deus não quer isso com as igrejas. Aqui na terra, Deus deixou a placa de igreja. Deixou a placa de igreja, cada um congregar no lugar. Mas só que divisão não pode ter. É verdade, aleluia. Entendeu? Tem que ser unido, a família unida. Igual eu sou irmã dele. Todos os eventos que tem da minha família, que a gente é convidado, a gente se esforça para vir apresentar. Agora, isso não fala em casar nem nada, entendeu? Mas só de estar ali naquele momento, no aniversário, no casamento, alguma coisa que tem, a gente tem que se alegrar junto com a alegria do outro. Não pode se alegrar com a outra pessoa. Tem um nome sagrado. Tem um nome sagrado disso, Deus fica triste. Entendeu? É momento de tristeza, de chorar. Mas Deus abençoa a vida dele, a família dele. Aleluia. Sempre eu olho na minha família, que eu tenho visão, ele mesmo que sabe. Tem irmão que não conversa com o outro. Tem irmão que não se dá com o outro. Isso é muito triste. Muito triste. Meu coração dói. Dói muito no meu coração. Eu estou falando aqui, não é para você declarar ele, não. Para que deixa não. 2 anos de sofrimento, eu sofri. Eu sofri muito, eu sofri. Eu orava o Senhor. Muda a nossa família. Entendeu? E muitos não querem ser unidos. Vai. Nem se muitos não quer. Entendeu? Problema da pessoa, né? Mas a parte da gente poder se alegrar com a família, com os familiares, as pessoas que a gente conhece. Entendeu? É bom. É para a alma da gente. Entendeu? Eu mesmo tinha. O ano passado eu fiquei com o meu coração pesado. Eu carregava uma carga, sabe? Que eu via os sofrimentos, alguns sofrimentos. Até da minha mãe, naquela situação. Eu falei, Deus, até quando ela vai ficar naquele momento? Sempre, toda vez que eu vou na casa dela, ela não tem, não precisa de uma alegria no coração. Ela não tem, não sei porquê. É só Deus que sabe, entendeu? Ela sempre tem dinheiro da família ser unida. Os irmãos, principalmente os irmãos, né? Os irmãos, as irmãs, agora os cunhados, isso aí já é da família, vem junto da família, né? Mas parece que tem uma barreira. Mas Deus está cuidando disso, né? E aqueles que podem ser unidos, vai ser unido. Agora quem não for, a pessoa tem que o querer, né? Porque se a pessoa não querer, não adianta nada, né? E eu mesmo quis me libertar. Entendeu? Da minha mãe, de alguns padres, não quero nada nas minhas costas. Eu quero se alegrar com todo mundo. Nem que aqueles que não gostam da gente, mas eu quero se alegrar. Quero se alegrar por quê? Porque é uma bênção de Deus. É Deus abençoa toda a família, todo mundo, os familiares. O diabo está lutando com muitas famílias que estão assim. Que não. Barreira, sempre barreira, né? Mas Deus é mais, Deus é essa vida de Aleluia. hoje. Ele está fazendo aniversário. Meu, que Deus abençoe o lar dele, a família, né? A nossa família também. Entendeu? Eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Que ele está assim em pé. Porque a vida de pastores não é brincadeira. Mas sempre a igreja sempre está orando, né? O diabo luta, viu?
pastores desanimar. Tem muitos pastores que estão se matando, porque não está se portando mais. Entendeu? Mas Deus é contigo com eles. Entendeu? Porque tem gente que fala um monte de coisa. Pastor, que é isso? Não é isso. Tem pastor sincero de Deus, que é de Deus. Alguns que não é de Deus. Ai, cansei. Fiquei cansado. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele pastor que é sincero, que gosta de fazer a obra do Senhor, ele vai fazer. Deus abençoa muito mais. Amém. Muito a Deus na sua vida. Entendeu? Até como é que a gente era chovendo, né? Eu e ela vamos conversar, né? Eu sou mais calada, né? Mas eu amo ele em Cristo Jesus e como irmão. Entendeu? Porque ela entende, não. Você não gosta do seu irmão? Gosto, eu amo ele. Eu gosto de todos os meus irmãos. Só que a gente foi criado diferente. Lembro que a minha mãe não tinha. Minha mãe não teve amor, não teve carinho, não teve nada. Entendeu? Como que ela ia passar para a mãe quando escapa? Não tinha. Mas a gente tem que compreender que é o momento dela. Agora a gente tem que se alegrar junto com ela, com a família, e o passo no quarto para frente. Né? Guarda isso lá em nome de Jesus. Já vivi esse momento dentro da igreja. Mas eu não sei falar. Irmãos, olha aqui pra mim. Ó, meu queixo caindo. Eu não sei falar. A irmã fez igual a Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Ah, Senhor, eu sou criança, eu não sei nem ainda falar. Né? Depois as irmãs que cuidam das agendas, conversa com a irmã Diana. Isso aí é Deus que dá para mim. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Daqui a pouco a gente já vai partir para o encerramento. Mas eu quero ouvir ainda nessa tarde ela. Queremos ouvir ela, aquela mulher lá da promessa do sapato furado. Ah, é ela? É ela? Está sem microfone, irmão. Ser pastor é difícil. Tem dia que não vai para nada, não. Tem dia que eu olho assim, Senhor, me segura. Dá vontade de assim, não, chega, Deus. Senhor, tem tanta gente que está mais capacitada que nós, que tem que ser a gente. Mas a obra de Deus é assim. No meio de milhares e milhares de pessoas, Ele olhou para nós, esse cara que eu buscar, e achou graça. É o graça que eu vou buscar. E achou graça. E eu glorifico a Ele. Não por misericórdia, só a menor dos menores. Mas o Senhor achou graça. É difícil. Se Ele estiver fora do barco. Mas se Ele estiver dentro do barco, se torna fácil. Você chora hoje, amanhã você está sorrindo. Como diz a palavra, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria do Senhor, ela vem ao amanhecer. E tudo se transforma. Então, eu quero dizer, eu sou feliz ao lado desse pastor. Sou muito feliz pelos filhos que deu, pela nossa família, um
Porque o Senhor é conosco. E parabéns, meu Deus. Deus te abençoe, te dê graça, te dê saúde, te dê bastante dinheiro no bolso para O dinheiro é bom. Deus é melhor, mas o dinheiro também é. Glória a Deus, aleluia, que maravilha, Jesus. Bom, nós vamos partir para o encerramento, mas vamos louvar a Deus no louvor. Logo após o louvor, nós estamos sentindo meu amiguço. Ele vai trazer um minutinho de palavra, que ele Deus colocar no coração dele. Tenho certeza que será coisas maravilhosas para os nossos ouvintes. Eu vejo com essa dizer que não sabe falar, hein? Aí fica tudo. Glória a Deus. Glória a Deus abençoe a cada um. Quero chamar aqui o pastor Santinho. Todo o pastor Santinho, ele vai estar passando para o pastor as suas tratativas aí. Tá bom? Recebe sua segunda palma bem aberta, Jesus. Eu conheci através do presbítero Paulo. Já faz é um período curto, se for observar, 3 anos por aí. Para mim, já faz aí quase que uma década. Porque tem amigos aí, quando você acha que já conheci isso há um longo tempo. Pastor, a vida já deu um privilégio, uma honra muito grande de estar. Deus está ministrando junto dos seus
maiores igrejas da igreja, e é um grande privilégio ter uma honraria como essa. Mas eu estou aqui para dizer para todos vocês que ser pastor não é apenas ser pastor, na verdade. Tem um ser humano por trás. Um ser humano por trás, muitas vezes ele sente abandono, sente dor, sente desavença e sente muitas coisas. Se eu for falar para vocês, vou citar um número gigantesco. Os últimos dados de uma instituição seríssima do Brasil, cristiano, eles conseguem colocar uma numeração, um dado preciso de pastores em que abandonaram seus cargos nos últimos 6 para 7 anos, em torno de 1.500 a 1.600 pastores pelo Brasil e no mundo vêm abandonando seus cargos de fonte segura. E mais outro número, uma porcentagem gigantesca, que foge agora no número disso aqui, até porque fiquei surpreso, eu não vim para falar então. E outro número de pastores que estão em tratamento de clínicas, para quem não sabe. Em clínicas depressivas. Eu participei de reunião de algumas palestras entre pastores amigos meus, que abandonaram a igreja, gigantesco, 500, 600 crentes, que está em tratamento, e até entregou a igreja agora, por causa da pressão em que as pessoas acham que é normal, mas na verdade tem um ser humano por trás. Então nós temos que ter um certo cuidado, um carinho muito grande por nossa liderança. E na verdade são eles que estão velando aí, cuidando das ovelhas do seu rebanho, que Deus vos vocacionou. É uma vocação divina. Porque se não for uma vocação divina, jamais as pessoas queriam estar liderando alguém, tomando conta de uma igreja, que é uma responsabilidade tão grande, que é fazendo para o Senhor, fazendo para o reino dos céus. Então não é qualquer coisa assim que nós imaginamos. É uma coisa de alta responsabilidade muito grande. E se não for por vocação divina, chamado de Deus, ninguém vai pastorear. Ninguém vai pastorear. Eu tenho praticamente liderando quase 30 anos de ministério, por 27 anos. Eu sei o que é isso. Mexer com igreja, mexer com povo, mexer com gente. Então, é muito desgastante. E a maioria dos pastores, eles não conseguem ter uma estabilidade para cuidar 100% da igreja. E para isso ele precisaria de um salário, precisaria de um convênio, precisaria de uma estrutura muito forte para cuidar aí desse rebanho, desse povo. Por causa de um 2% ou 3%, que é a minoria, que tem um aparato de estrutura que estão lá em cima na mídia, as pessoas querem igualar, mas na verdade não é a realidade. A maioria dos pastores no Brasil, eles têm que cuidar da família, têm que trabalhar fora, têm que cuidar da igreja, têm que preparar a semana, têm que cuidar. A mente do pastor viaja, vai muito longe, muito além. É uma preocupação imensa. Se faltar uma pessoa dentro da igreja, o pastor que tem certa experiência e é vocacionado, ele vai saber, ele vai imaginar o porquê que essa pessoa não veio hoje. O porquê que essa pessoa não veio ontem, antes de ontem, enquanto a pessoa vai estar dormindo na sua casa, tranquilo, e o pastor está cada vez mais se preocupando, se desgastando emocionalmente. Porque o pastor de igreja, a liderança, trabalha com o emocional, é afetado, é bombardeado. E se não estiver calçado debaixo das orações da igreja, se não estiver protegido debaixo das orações da igreja, as pessoas não suportam o fardo. Então, olha bem para essa situação em que eu estou dizendo. Olha bem. Uma pequena buzininha tirou foco. Vocês veem como é que é.
Analisa para vocês verem. Qualquer coisa se distrai, tira o foco. Eu estou falando de um líder que está fazendo um aniversário nos dias de hoje, e tem carregado o seu banho muitas das vezes nas costas, através de oração, consagração, dedicação e muitas das vezes renúncia a muitas coisas para estar prestando assistência à igreja, ao lado ministerial. Então, e eu não quero trazer um outro lado para não chocar. Quando eu falei que existe o ser humano por trás, é porque de fato existe. E tem emoção, tem lágrima, tem reações, está por trás. Se eu trazer uma outra estatística para vocês, de pessoas em que tira a sua própria vida. Aí as pessoas falam, mas não é pastor? Mas eu não estou dizendo para vocês que existe um ser humano por trás. Existe um humano, uma pessoa por trás sempre. Então, se não estiver calçado e num direcionamento do Cristo, com as orações da igreja, os fiéis, dando todo suporte, todo apoio, as pessoas vão se degradando, devagarzinho chega a hora que o fardo é pesado, e ele está ali carregando quase que a força na máquina. Se a igreja não tem. Então está aqui, eu quero deixar, vou ler o versículo aqui, mas eu quero deixar os meus parabéns ao pastor Davi, Senhor de Deus, que tem carregado aí a igreja nas costas que o Senhor Jesus lhe confiou. Que o Senhor vem dar muita graça, continuar dando muita graça, muita saúde, muita felicidade, e que se o Senhor chamou e confiou até nos dias de hoje, é porque Ele vai continuar confiando e te levando no colo até os dias do arrebatamento da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E se precisar, de fato, porque não estamos orando pelos outros, de um amigo, eu estou aqui para continuar orando, para continuar buscando ao teu favor também. Aleluia. Pode contar comigo. Glória a Deus. Primeiro Josué, capítulo 1, e versículo 5, está dizendo assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor dos Exércitos, para a tua vida. Todas as pessoas precisam de um líder. Olha que dá meia hora você fala aí. Todas as pessoas precisam de um líder. É brincadeira, irmão, já estou ensinando. 10 minutinhos só. Todas as pessoas precisam de um líder como cobertura espiritual. Tanto no Antigo Testamento, Israel, ou trazendo para o Novo Testamento, todas as vezes que ficaram sem uma proteção, sem uma liderança, o povo começa a se dispersar, a se corromper. Josué, que estava sendo preparado por maior líder do Antigo Testamento, por nome de Moisés. Josué foi lapidado, acompanhou de perto, sabe o que era um homem que falava, tinha intimidade, conversava com Deus Todo-Poderoso. Ele se espelhava em Moisés. Teve uma hora que ele partiu, e a hora que ele partiu houve um declínio espiritual muito forte. O desânimo foi automaticamente sobre os lombos, sobre a cabeça e o psicológico de Josué. Psicologicamente, Josué ficou abalado. Ele ficou preocupado, angustiado, porque estava apoiando-se em cima do seu líder. Mas não se esqueça que em qualquer momento esse líder que ora por você, que tem compaixão, que tem misericórdia, pede graça através das orações, em qualquer momento ele pode partir também. Pode partir. Deus pode chamar ele para um outro propósito. Deus pode partir para um outro rumo. E aí, quem ficava em ter que dar continuidade, como falou para Josué, não fique tranquilo. Assim como eu fui com o teu líder, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus está falando, mandando eu te dizer, com base nessa palavra, pastor Arlindo, Deus será contigo. Aonde que tu pisar a planta dos seus pés, fique tranquilo, que esse Deus jamais vai te desamparar.
diz o Senhor, para todos. E eu quero deixar esta palavra, esse versículo para todos vocês. Sustente-se no poder desta palavra. A orientação que Deus deu a Josué, eu quero deixar essa orientação para vocês todos aqui. Amém. Graças a Deus. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, e assim tu estarás seguro e terás direção em nome de Jesus Cristo. Amém. Com essas palavras, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe para onde a glória do nome do Senhor. Amém. Palavra maravilhosa, né, irmão? Eu quero desde já também agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui nessa tarde. Eu acho que o propósito maior, né, desse encontro aqui é a gratidão a Deus. Né? É a gratidão a Deus por tudo que Ele fez. E a nossa oração além de ser uma oração de agradecimento, é uma oração de pedir a Deus para que Deus conceda mais anos de vida e saúde. Deus continua derramando da sua graça sobre a vida do pastor e da sua família e de cada um de nós. Amém, irmãos? Amém. Quero chamar aqui o pastor Lindo para dar suas palavras. Aplauda Jesus pela vida do pastor. Pai do Senhor. Amém. Motivo bastante alegria para mim por esse momento, pela oportunidade que Deus me dá de completar mais um ano de vida com saúde, com a maior dádiva que é na presença dele. Porque sem a presença de Jesus não tem alegria, ou a alegria não é verdadeira, a felicidade improvável. Mas estamos aqui. Quero agradecer, em primeiro lugar, segundo, né? Porque em primeiro lugar é a Deus. Em segundo lugar, quero agradecer a minha esposa, os meus filhos, minha esposa e os meus filhos que Deus me concedeu, a outra filha que chegou depois de grande, já de criada, que é a irmã Letícia, o Anderson, a Alessandra, e principalmente os filhos original, né? Por empenhar na obra de Deus e dedicar o meu coração à obra de Deus, eu não pude, basicamente eu vi crescer, mas eu não pude compartilhar muitas coisas com ele, porque eu sempre com eles, né? Porque boa parte do tempo estava envolvido na casa de Deus. Óbvio que não me arrependo, não falo isso com um arrependimento. Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Mas eu quero agradecer a eles por hoje estarem todos criados e acredito que, não vou dizer que aceita, mas compreende o propósito. Isso já está de bom tamanho. E se não compreenderem, eu não vou conseguir explicar de outra forma, a não ser Deus falando no corações deles. Mas eu acredito que pelo menos entende. Se não compreende, entende. Quero agradecer a todos os irmãos da igreja que têm feito parte do corpo de Cristo, juntamente com a gente ali na igreja. E tem, talvez não goste, mas tenha tolerado talvez algumas formas da gente ser, e às vezes a gente é até áspero. Eu não sou muito de dar risada, né, irmãos? Vamos perceber, né? E às vezes a gente
por ser assim, como a minha irmã disse, né? A gente já vem de uma criação que não vou dizer que não tem amor, porque a mãe e os pais sempre têm amor pelos filhos da forma deles. E eles foram criados assim, criou-nos assim. E então eu agradeço a cada um dos irmãos aqui da igreja que tem nos tolerado. Mas olha, em relação à igreja, eu digo para vocês assim: se vocês ouvirem, serão bem-sucedidos. Se não ouvirem, conversa com Deus. Porque o próprio Jesus chegou uma vez. Quem é Jesus? O Salvador, o homem amoroso. O próprio Jesus diz assim, quando os discípulos chegou para ele dizendo assim: mestre, acalma o discurso, porque o povo está indo embora. O que Jesus falou? Então vamos encerrar por aqui, porque o povo não embora. Não. Pois não? Não. Jesus falou assim: olha, você quer ir junto? Que resposta? Olhando assim, uma resposta forte, mal educada, né? Se a gente for analisar a letra. Mas o discípulo entendeu: para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavras verdadeiras ou palavras de vida eterna, eu vou ficar por aqui, vou ouvir e engolir. Deixa quem quiser ir. Jesus amoroso. De outra forma, em outras passagens, Jesus chegou no templo e na porta do templo estavam os cambistas, os vendedores de ovelhas, de pombos para o sacrifício, para as pessoas que vinham de longe, chegasse ali na hora, não ter que trazer de casa, chegasse na hora, comprasse para oferecer o sacrifício. E certa vez Jesus chegou lá, vai lá na Bíblia que você vai ver. O que Jesus fez? Homem pacífico, amoroso, chegou lá e derrubou a mesa dos cambistas, porque eles estavam usurpando das pessoas que precisavam comprar a oferta, comprar o animal para oferecer o sacrifício. Então, às vezes, a palavra dura, incisiva, às vezes machuca no momento. Mas se cada ovelha entender que aquela palavra é para o seu bem, não terá palavra dura. Então, às vezes, é necessário, às vezes é preciso essa situação, essa palavra, às vezes, não. E você, como ovelha, você precisa entender, porque para mim também, quando eu recebo palavras de Deus, eu recebo palavras duras, não é palavra. Uma vez, eu falei para Deus: não vou, não dá mais. Aí, eu vi uma espada, e aquela, só vi o braço na mão de um, só vi numa mão, aquela espada levantou e falou assim: é inegociável. Eu emudeci, calado, não tive como questionar mais nada, porque essa espada me persegue. Essa espada me persegue. E não é uma espada de um mundo, uma espada de um adversário. Não. Porque sempre que essa espada me aparece, eu não vejo, eu percebo que ela está numa mão, mas eu não consigo ver a mão. Eu vejo do cabo para cima. E desde jovem, os irmãos que estavam na igreja ontem, eu vi até o presbítero Luiz Antônio falando algumas coisas.
interesseiro. Estou sabendo hoje. Passou soca na minha boca para pegar minha irmã. E ontem ele revelou isso depois de 30 e poucos anos. Mas tudo bem, agora não tem como mais eu questionar o. Não dá para desmanchar. Desde jovem, eu na obra de Deus. Quando eu terei meus 18 anos, a gente estava como jovem, eu, Luiz Antônio, Ademar, enfim, cunhado do jovem da igreja. Quando eu terei meus 18 anos, eu falei assim, eu vou casar. Só que na igreja que eu estou não tem jovens para mim. Olha ela lá, ó. Olha ela lá. E eu olhava para a filha do pastor, já tinha um jovem interessado, olhava para a outra, então eu olhava dentro da igreja e não tinha jovem para mim. E eu comecei a sair de igreja em igreja, não com o objetivo de adorar, com o objetivo de vigiar e tentar achar alguma coisa. Eu fiz isso mais ou menos uns 3 meses. E tudo que eu achava era os jovens no final do culto. Jovens, homens no final do culto. Oh, que prazer você está aqui. Vamos comer uma paçoca. Eu coloquei meu coração e vou parar. Vou ficar dentro da minha igreja. O dia que o Senhor achar que eu devo abraçar uma jovem por mulher, o Senhor vai me mandar dentro da igreja. E sosseguei e me lancei na casa de Deus. Nunca na minha vida eu pensei em ser um pastor da igreja. Tudo que eu pensava que eu queria ser era um diácono da igreja. Para ter na mão, autenticado pelo ministério, o poder de cuidar da igreja, ou o dever de cuidar da igreja. Tudo que eu sonhei foi. Mas o tempo foi passando e a gente foi estando do lado. Como o pastor falou de Josué, tenho certeza que Josué nunca pensou em liderar o povo de Israel. Mas ele estava do lado. Tudo que o povo fazia para Moisés, não estou pregando não, só a minha palavra, tá? E eu não sei falar, tá bom? Tudo que Moisés fazia, Josué estava do lado olhando, sentindo a dureza do povo, a incredulidade do povo, a idolatria do povo, e ele estava do lado. Mas no coração dele, eu acredito que ele não tinha ânsia de ser um líder ou um líder do povo. Mas quando Deus tira Moisés, Deus dá para Josué. E eu estava do lado do meu pastor. O presbítero está aqui. Eu acredito que é um dos que pode. E o presbítero Cícero também, que é desse tempo. E depois, mais recente, a irmã Delete que veio. Eles podem confirmar isso. Sempre estive do lado do meu pastor. Você queria comprar uma briga comigo, comprasse uma briga com o meu pastor. Ah, não dava certo. É óbvio, desde que eles estivessem ali. Eu comprava a briga com qualquer um. Mas jamais imaginava, como já disse aqui, eu não queria. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, não sou maduro completo, mas fui mais amadurecendo da idade da juventude. E
E um dia esse pastor errou, a igreja foi tentar, de certa maneira, aqui no caminho, ficar falando aqui, acertar. Esse pastor já se equivocou para o outro lado, fez uma reunião, um pouco para a direita, outro para a esquerda, e ele fez que nem o Senhor vai fazer depois. Olha, né? Os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita, e o resto para se destruir. No fim, a gente saindo de lá, vemos um culto na casa de irmão aqui, e muitos dos irmãos aqui serão todos, menos aqui com a família do pastor também, sabe? Começou um culto lá com mais ou menos umas 30, 40 pessoas, lembra? E dali ficamos 1 ano e 2 meses orando sem prática. Com oração, com mocidade, almas chegando, batismo acontecendo, pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo. Que igreja que é? Não tem nome. Até que depois de 1 ano e 2 meses veio a placa da igreja, o pastor Mauro, que era o vice-presidente na época, registrou a igreja e veio o nome para nós. De lá para cá, nós estamos com 30 anos. E nós estamos aí na peleja, batalhando. Veio o meu presbitério, aí depois o pastor estava do lado do pastor. Saí por lá, continuei do lado do pastor. Quando esse pastor precisou ir embora, ele foi na minha casa e disse assim: olha, eu preciso ir porque as portas estão fechadas para mim aqui. Eu consigo um emprego. Não. Ele chegou na minha casa, eu morava lá perto de Valinhos, ele chegou na minha casa 5 horas da tarde. Ele ficou até meia-noite procurando buscar um sim da minha boca. Porque ele precisava ir embora, precisava entregar a igreja, e ele já tinha até conversado na sede que passaria a igreja para mim cuidar da igreja, e ele só precisava de um sim, porque o pastor lá da sede já tinha até dado o sim para ele, e concordava, mas ele não tinha o meu sim. E ele ficou insistindo na pergunta, se eu assumiria ou se não. Se eu assumiria, não. Ele saiu meia-noite de casa com um não. Eu falei para ele que não. Só que há 2 anos atrás, antes desse questionamento, Deus me deu uma revelação de sonho. E essa revelação de sonho eu procurei alguns sobreiros da igreja na época, até irmãos que tinham discernimento de sonhos. Contei para eles. E eles falaram: irmão, vamos aguardar, porque eu não sei o que é isso. Nos dias eu fiquei perturbado com aquele sonho. Cheguei até conversar com o pastor Mauro na época, e me passaram para ele, eu não tinha muita conversa com o pastor Mauro naquela época ainda. Me passaram no telefone, não tinha o contato dele na realidade. Expliquei para ele, ele falou assim: irmão, vamos aguardar. 2 anos depois, aí vem essa conversa, que você fica, e eu falei: não. Marcou-se uma reunião de obreiros, na realidade era uma assembleia, e naquela assembleia ele conduziu a reunião como se não fosse sair. Eu até tive um momento, falei assim: acho que porém, quando terminou a reunião, ele disse assim: irmãos, vou dar 15 minutos para vocês ir no banheiro, voltar, porque eu tenho uma forma mais pessoal. Quando nós voltamos, ele disse assim: olha, é assim, tal, está tudo fechado, estou indo embora. E quando ele colocou tudo a situação para a igreja, ele olhou para mim, eu estava sentado, porque eu era secretário da igreja, eu estava sentado escrevendo na área. Quando ele olhou para mim, e ele disse assim: você viu? Eu paguei. Eu não vi mais nada. Lembra da visão que eu falei? Eu só vi o último momento da visão. Porque a visão, aí naquele momento, esclareceu todinha aquela visão,
que eu tive há 2 anos atrás daquela época, veio esclarecimento naquela hora. Porque eu havia tido um sonho em que eu e esse pastor, que é o pastor Adilson, quase todo mundo aqui conhece, a gente estava numa obra, ele tinha pegado a obra e eu fui para ajudar. Só que ele não tem muito conhecimento de massa, de pedreiro, essas coisas ele não tem. E ele estava fazendo uma massa que hora ele punha cimento demais, hora ele punha água demais, hora ele punha areia, ele não estava dando ponto daquela massa. E eu estava lá ajudando ele. E o dono da obra era muito exigente. E volta e meia ele olhava para o pastor Adilson, na época, e falava assim: você não sabe fazer o serviço, por que você pegou? Rapaz, você está aí há tanto tempo fazendo essa massa, você não conseguiu fazer a massa. Eu estou vendo aqui que hora está mole, hora está dura, hora tem mais cimento. E ficava ele pegando pedra. E quem conhece o pastor Adilson sabe que ele, você quer tirar ele do sério e pega no pé dele. E ele procura fazer as coisas bem feitas para não ter reclamação. Ele é os irmãos que conhecem. E ele falou para assim: olha, se esse cara chegar e voltar aqui de novo, me cobrando isso aqui, eu vou largar e vou embora. Eu disse para ele assim: se tu largar, eu também largo, porque a responsabilidade do serviço é assim. E aí combinei com ele isso, falei com ele isso. Eu lembro que a obra era no fundo, tinha um corredorzão assim, estava lá. E a obra no fundo. E eu trabalhando com ele, o dono chegou. O dono chegou já da ponta do corredor e falou assim: você não terminou essa massa ainda? Aí ele pegou, ele ensina, então ele pegou a enxada e bateu no monte de massa assim. E a enxada ficou de pé. E eu do outro lado bati a minha também, ela ficou de pé. E aí, como ele estava aqui, eu estava aqui. Então eu fui dar a volta por aqui e ele já tinha dado a volta, ele já estava bem adiantado de mim. Ele foi bom. Quando eu terminei de fazer a volta, que eu ia embicar no corredor, o homem falou assim: epa, ele foi, mas você não vai. Eu ainda falei: por que eu não vou? Eu não tenho nada contigo, eu não tenho responsabilidade contigo. A responsabilidade do serviço é dele. Se ele está largando, eu não tenho nada contigo, eu vim aqui para ajudar ele. Ele falou: não, você não. Ele foi, mas você não vai. Porque se você for, aí ele puxou, o corredor está aqui, então ele estava em costa do corredor. Não, ele puxou uma gaveta assim. E parece, no sonho do tio, parece que aquela gaveta não viu o fim dela. Quando ele puxou aquela gaveta, a gaveta foi indo assim, foi fora. E aí ele puxou de dentro assim uma espada. E levantou assim e fez assim: se você for, aquela espada relampejou. E eu acordei. Falei: meu, o que é isso? E aí fui contando esse sonho para alguns irmãos, ninguém teve a revelação. Quando chegou nesse dia da reunião, que ele fez a reunião, quando ele perguntou, falou: você fica? Aí foi onde eu me apaguei. Eu não vi mais nada. Tudo que eu vi foi aquela gaveta abrindo novamente, do mesmo jeitinho do final. Eu vi aquela gaveta abrindo assim e a espada levantou. Eu falei assim, quando eu voltei em si, eu falei assim: nem se eu quisesse dizer não, eu não posso. E vira e mexe, ou volte e meia. Não vou dizer volte e meia não, isso não seria mais costumeiro. Mas de vez em quando, por exemplo, um tempo que eu estava falando: não vou mais. É tanta ingratidão, é tanta falta de compreensão. Deus, eu já fui chamado de demônio dentro da tua igreja. Fui chamado de Lucifer. Eu não tenho necessidade de tudo isso. Não. Aí foi um momento que eu vi essa espada na minha. Então, é um caminho irrevogável, não tem esse pastor. Não tem volta. E às vezes a gente tem que tratar com uma certa seriedade
E às vezes até com as palavras meio duras. Mas tudo isso é por amor. Eu não planejei falar nada disso. Mas o Senhor está tocando meu coração para dizer. Porque às vezes alguém pode olhar e pensar um monte de coisa, sabe? Nossa, que pastor ruim, que pastor aquilo, que pastor aquilo outro. Mas não, tudo isso é por amor. Deus ama cada um de nós. E Ele nos coloca para zelar desse povo, cuidar desse povo. E eu estava sentado na mesa e estava dizendo, e a Nicinha olha para mim, ela tem uma. Só que eu olho para ela, eu não tenho só ela de ouvir. Tem a Graça, tem a Rafa, tem o Luiz que está chegando, tem o Jonathan, enfim, tem a Débora, você levantou o nome. Então eu olho para vocês, eu não vejo um. Individualmente falando, eu não vejo um, eu vejo um. Porque eu preciso tentar ajudar a irmã, tentar ajudar naquela, tentar ajudar, ô irmão, está tudo bem, então tá, vamos caminhar e tal, ô Roseli, está tudo bem, tá, vamos caminhando e tal, tudo. Eu tenho que ter esse olhar para ele. Só que você olha e você só vê um pastor. Eu escutei uma frase, eu já repeti ela algumas vezes, mas eu vou repetir de novo. Se você tem um pastor que te ama e você ama ele, usufrui tudo que você puder usufruir desse pastor. Porque um dia ele vai embora. Se você tem um pastor e você não simpatiza com ele, que você precisa manter ou quer manter-se um pouco distante dele, faça a sua escolha, porque um dia ele vai embora. Então, nós não somos eternos, não estamos aqui. Acabando a carga, eu queria escutar. E a gente precisa trabalhar desse jeito porque a gente precisa deixar sucessores. Sucessores. Se ela conseguir rápido, tu não vai pagar. Se ela demorar, vai cortar. E Deus sabe Onde está a porque tomada? eu trouxe essa palavra. Ixi, lá atrás dele. Parte do testemunho. Na cara. Se os irmãos quiserem ouvir 30 anos, sempre tem história. E é óbvio.